iniciando mais um Lendo em Voz Alta, com expectativas para este livro, preferimos manter elas assim, na base, entendeu? Tranquilo para ser surpreendido. A gente tem vindo aí de uma leva de sorte, então a gente não quer abusar da sorte. Não, a gente não vem de uma leva de sorte, a gente vem de uma. Tá altíssima a nota desse livro pro Goodreads, tá 4.15. Eita! Deixa eu só ver como é que tá From Blood and Ash, só pra eu tirar uma média. A comparação, véi. Tá 4.29 From Blood and Ash. Não tem parâmetro nenhum. Esquece a nota do Goodreads. Esquece a nota do Goodreads. Você já leu outro livro da C.S. Pacate, amigo? Não faço ideia do que esperar. Essa é a autora de O Príncipe Cativo, tá, gente? Que aqui no Brasil foi publicada pela Plataforma 21. Então, Príncipe Cativo, o Escravo, o Rei e o Guerreiro, com aquelas capas horrorosas, tá? As capas de livro de história, né, Pi? História da escola. Exatamente. Eu gostei na época que eu li, porque eu nunca tinha lido nada desse estilo antes. Essa é uma história que eu tenho um pouco de medo de voltar, assim, pra ver como é que eu reagiria. Mas eu tenho um carinho muito grande, porque foi a primeira história que eu li completa em inglês. Foi a primeira série que eu li completa em inglês. E O Príncipe Cativo, o Escravo, foi o primeiro livro que eu li em inglês. Dessa hoje vasta coleção de livros em inglês. Então foi a C.S. Pacate que abriu as portas deste novo universo pra mim. Então, uau, que significativo, olha, amiga. Você tá fazendo inglessário, aniversário de inglês hoje. É. E agora vamos ver o que acontece em Ascensão das Trevas, tá? Livro que está saindo aí pela Galera Record e é um lançamento aí de agosto de 2022. Tem tradução de Mariana Conetti, conhecidíssima pela série Trono de Vidro. E tantas outras de fantasia tantas aí. Outras. Mas é porque eu gosto tanto de Trono de Vidro que eu tenho esse carinho, assim, tipo, pela pessoa que traduziu. Um beijo, Mariana! Quem vê Mariana assistindo a gente, né? O livro tem 448 páginas. Ah! Tem umas 300 e poucos. O livro tem 448 páginas, tá? Ai, que saco! E vamos à sinopse. Vamos à sinopse. As trevas vão ascender. Quem irá sucumbir? Quem irá sobreviver? Ascensão das Trevas é o primeiro volume da série de fantasia, uma história eletrizante com reviravoltas chocantes, olha as promessas, e personagens fascinantes. Nada é o que parece, e as sombras vivem muito mais perto do que você pode imaginar. O mundo da magia já não existe mais, seus heróis estão mortos, seus salões em ruínas e as grandiosas e épicas batalhas entre luz e trevas jazem adormecidas. O mundo parece ter se esquecido, e as pessoas acreditam viver em tempos de paz. Apenas os regentes ainda se lembram daquilo que um dia existiu, e por isso mantêm a sua vigia secular, jurados a proteger a humanidade caso algum dia o Senhor das Trevas regresse. Will, um garoto de 16... Ele... como chama, amiga? O crossover de séries do Lendo em Voz Alta. Will, um garoto de 17 anos, está fugindo, perseguido pelos homens que mataram sua mãe. Quando um ex-criado conta a ele que o seu destino é lutar ao lado dos regentes, Will é apresentado a um mundo mágico onde precisa treinar para estar à altura do papel crucial que será na iminente guerra contra as trevas. Eu espero que a gente não passe o livro inteiro vendo esse menino treinar. Com Londres ameaçada pelo retorno do Rei das Trevas, os heróis e os vilões nascidos de uma guerra há muito esquecida começam a se movimentar. Mas com os novos descendentes da luz e das trevas assumindo o próprio destino, antigas alianças, inimizades e paixões irão ressurgir com toda a força. Agora cabe a Will se unir aos últimos heróis da luz para impedir que o mundo e ele mesmo caia novamente nas mãos de forças sinistras. Escolha o seu lado e se prepare para a batalha. Aparentemente, a gente vai ter o livro inteiro do ponto de vista do Will. Estamos em Londres, então uma historinha aí com fundos vitorianos, londrinos. E é isso. Bora lá, então. Não sei o que esperar. Ó, a gente tem, amiga, 34 capítulos. 34 capítulos? Então vamos fazer aqui. Mais o prólogo. Vamos fazer uma matemática aqui da leitora. Ou seja, 35, contando o prólogo. E capítulos grandes. Aproximadamente 13 páginas por capítulo. 13! Prólogo, Londres, 1821. Acorde-o, disse James.
O marujo de expressão severa prontamente ergueu o balde de madeira e despejou seu conteúdo no rosto do homem curvado e preso diante deles. A água bateu em Marcos, molhando-o até que ele recobrasse a consciência, tossindo e arquejando. Mesmo encharcado, acorrentado e espancado, Marcos tinha um ar de nobreza, como um cavaleiro galante em uma tapeçaria desbotada. À esquerda viu um objeto meio coberto por um lençol branco. Alguma coisa ali? Estendeu a mão e puxou o lençol empoleirado que deslizou e formou um montinho no chão. Um espelho foi revelado e encostado contra uma caixa de mercadorias. Era velho, de metal, um objeto antigo, de um tempo quando os espelhos ainda não eram de vidro. Torto e manchado, o espelho refletiu Will por brilhos entrecortados sobre a superfície metálica, lampejos embaçados de pele pálida e olhos escuros. Segundo o livro consecutivo que temos um espelho mágico. Will o encarou, mal ousando respirar. As formas escuras no metal estavam se recompondo bem diante dos seus olhos, em colunas e espaços abertos. Não era possível, mas estava acontecendo. O reflexo estava mudando, como se a sala para a qual o espelho estivesse voltado fosse um lugar muito antigo, e não havia ninguém para alertá-lo de que não se aproximasse para olhar através dos anos. Letras iluminadas com contornos de cores intensas e minúsculas figuras encaixadas nas letras. Capitulares. É a neve. Não havia para onde ir. Um som às suas costas. Havia 2 outros homens se aproximando para bloquear o caminho. Figuras mais sombreadas que ele não reconhecia. Toda vez que eu leio Will e tá em Londres, eu lembro de Cassandra Clare e me dá uma tristeza no meu coração. Mas Will conhecia a forma coordenada como se moviam. Ele quase Até falou. parece que a Cassandra Clare inventou o nome Não, Will mas e Matthew. Com licença. Que crítica ferrenha foi essa? Que ataque de pelanca Não. foi esse? Não, é minha identificação. Não tenho culpa se eu gosto dos personagens. Você pode gostar dos personagens da Cassandra Clare, não precisa projetar. Deixa! Desculpa a brincadeira. Desculpa. Virando o objeto, Will viu que o medalhão tinha uma inscrição gravada. Não estava escrito em nenhuma língua que conhecesse, mas de alguma forma ele conseguia entender as palavras. Parecia que eram parte dele, como se estivessem vindo de seu interior, um idioma que sempre estivera ali. Caraca! Rabisco, né? Muito louco. Eu parei aqui. Meu Deus. Eu vou traduzir pra vocês, galera, porque eu domino essa língua. Não posso retornar quando for chamada para lutar. Então, vou ter um bebê. Will não sabia porquê, mas começou a tremer. As palavras naquela língua estranha se incendiaram em sua mente. Vamos terminar aqui e depois levá-lo para o navio de Simon. Bom, não é um nome que te perturba também, amigo? Não, porque agora eu sou uma outra pessoa e isso não me afeta mais. Não estou percebendo essa verossimilhança nos nomes. Tá bom. Não é algo que me afete, eu sou um novo homem, entendeu? Algumas coisas nos transformam. Como Simon vai se transformar. Simon não, eu esqueci, Will vai ser transformado em breve. Então ela seguiu correndo pela escada de Cordame, passando. Já deu pra perceber que essa vai ser a palavra do livro, né? Capítulo 3, Cordame. Cordame. Quantas vezes já foi? Muitas. O primeiro lampejo que teve de Tom veio de cima de uma multidão de bonés e lenços dos marujos que o cercavam no convés. Se era maior do que o do rei Jorge, estendendo-se por todo o mundo. Uma vez Violet vislumbrava Simon, uma imponente figura de casaca preta elegante. Será que ela tá falando aqui do rei Jorge? Ela tá efetivamente posicionando o livro num período histórico? Não sei, eu fiquei pensando nisso. Simon era da família Crenshaw. E o navio que o Will tava trabalhando também era da família Crenshaw. E aparentemente as pessoas que são leais à família Crenshaw são marcadas com esse S do Simon. Que é o mesmo S das pessoas que foram atrás da mãe do Will. Dele. Então ele tá trabalhando num navio do cara que tá envolvido e... Matou a mãe dele, aparentemente. É, mas ele não sabe que o S é dos Crenshaw. Entendi, eu acho. Um aperto doloroso em seu braço a puxou de lado. Que estranho, né? Porque fala que é no pulso, né? Então não é uma coisa muito grande. E ela tá ao ar livre aqui, ela não tá? Então como é que esse cheiro tá tão pungente se ela nem perto do cara tava? Eu olhando aqui no pulso agora. Ai, amiga, essas colocações que às vezes elas não fazem muito sentido, né? Tivesse descoberto algo novo sobre o pai do rapaz. Mas ela é
Você está me questionando, Marujo? Recém-embarcado, Tom tinha mais autoridade do que qualquer um no navio. Era de Simon agora, e a sua palavra era a palavra de Simon. O marinheiro fechou a boca com um estalo, soltando-a de imediato, o que a fez tropeçar nas tábuas. Ele e Tom se encararam. As bochechas de Violet ficaram quentes. Eu posso explicar. Em Londres, ninguém imaginava que Tom fosse o meio-irmão de Violet. Não se pareciam. Tom era 3 anos mais velho e não compartilhava da ascendência indiana da garota. Ele era exatamente como o pai. Alto, com ombros largos e olhos azuis, pele pálida e o cabelo castanho avermelhado. O Kel de... um tom mais escuro de magia. Tom mais escuro de magia. A lentidão, a minha lentidão é tanta que eu consegui acompanhar a sua. Esses tais de regentes, com as fardas estreladas brancas, tinham uma força e uma velocidade. Eu nunca entendo, nunca na minha vida vou entender essas guardas reais que o uniforme é branco. Nunca vou entender. Nunca, jamais. Eu só fico assim, ai, que sujeira. Jamais vou entender. Tom estava avançando para enfrentá-los. Violet precisava ir embora. O convés era um emaranhado de visões e sons. A briga aproximando-se. Ela estava paralisada. O leão de Simon, disse a regente loira. Ele é apenas um filhote. Um leão? Hã? O que é? Quê? É um leão? Eu entendi um leão. Não, ó. O leão de Simon é um título. Ah! Eu pensei que era um leão. Você consegue ver isso com bons olhos? Você consegue achar isso normal? Porque eu não consigo. Acima dela, o cordame oscilou e tremeu. Um barril saiu rolando pelo convés. Mais disparos de arma. Violet levou o braço à boca para não sufocar com a fumaça. Seu calcanhar... Violet levou o braço à boca para não sufocar com a fumaça? Não, é só ela fechar a boca, né? Levou o braço ao nariz, então. Não, será? Tem que ser assim. Tem aqui ou aqui? É, tá na mesma. Verdade. Mas acho que ela quis dizer assim, né? Porém, eu quero ver ela fazer isso enquanto ela tá se arrastando pelo navio. Porque essa é a cena, né? Essa é a cena, tá? O CS Pacate. Ambos tinham o mesmo corte de cabelo. E um comprimento fora do comum para um homem com uma parte presa longe do rosto, com uma fita caindo solto às costas. Quantos detalhes. Não entendi nenhum deles. Os dois portavam espadas, não os sabres de abordagem que bandidos ainda usavam às vezes para tomar barcaças no rio, mas espadas longas do tipo que poderia cortar uma pessoa ao meio. Os pensamentos de Violet dispararam para o irmão, Tom. Eu acho tem umas descrições que são tão engraçadas, porque na cena anterior ela falou que a mulher, uma das regentes tinha cortado um cara ao meio, e aí agora ela tá explicando de novo que a arma é o tipo de arma que corta uma pessoa ao meio, mas você já descreveu na cena anterior que você viu a pessoa cortando ao meio, então a gente já entendeu que a espada que ela tá cortando, corta a pessoa no meio. Não, mas tu tava achando que ela era mais velha? Que Eu isso? achei que ela devia ter a mesma idade do Will. É? Não pelas atitudes, mas tipo, pela organização das coisas, eu achei que ela devia ter mais. Mas pelas atitudes, sim, parece uma mais nova. Justice sacou a espada ao lado da companheira, ignorando a bala do ombro. Vamos matar o leão de Simon e depois arrancar a mercadoria deste navio. Tom, ela não teve tempo de reagir. Ela tem 16 anos. É, perto do Will. O Will tem 17, né? Não, ela tem 12, galera. Ela tem 12. Ai. No máximo 15. Tá. Ficou animada, pois ouvira que ter uma dama de companhia francesa era a prova mais contundente do requinte. A senhora Dumpont não tinha sotaque francês, mas imediatamente caiu nas graças de Catherine ao dizer: você é ainda mais linda do que disseram, senhorita Kent. Os vestidos novos vão ficar tão lindos em você. Você ouviu falar de mim? Lord Crenshaw fala de você com frequência, muito admirado. Ou esse cara é tipo o supra-sumo, ou ele vai ser um completo... Cagão, assim. Tá um festival de promessas esse moço, né? E na verdade eu tô curiosa, quem é que é o par do Will no livro? Nossa, confesso que eu não lembrei desse ponto. Será que é esse cara? Esse é seu pai. Não, ele não vai ser o par romântico. Realmente não vai. Aos 37 anos ele poderia ser seu pai, mas não havia nenhum frio grisalho em seu cabelo. Bom, mas a gente tá casando a menina de 16 aqui. Por enquanto, essa é a descrição de todos os personagens. Portanto, é o que sobra. Nenhum dos personagens mostrou nada, por enquanto. Ela não pode estar morta, disse o pai de Violet. Eu preciso daquela vira-lata idiota de volta e viva. Meu Deus do céu.
Violette Deixa parou. abaixo, deixa abaixo. As palavras foram como um tapa na cara. Ela sentiu tudo ficar imóvel e quieto, como se cada partícula do ar tivesse sido sugada para longe. Tom tem sangue de leão, mas não pode receber seu verdadeiro poder sem matar outro igual a ele. Não mantive aquela bastarda na minha casa, humilhando a minha esposa e arriscando a minha posição social para que ela morra antes da hora. Ai, 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 ai. Ih. Seu cabelo escuro e a pele pálida demais estavam parcialmente escondidos sob um boné, e seu paletó azul desbotado estava rasgado no ombro. Regentes odeiam leões. Você não escutou no navio? No navio, antes de Tom os matar, seja lá o que for. Não sou bem-vinda. Você não precisa dizer a eles o que é. Ninguém sabe o que você é, exceto você. Ele está aqui, não está? Justice. Justice que odiava leões. Justice que havia lutado com o irmão dela e quase o matara. Justice que podia matá-la também se soubesse o que ela era. Você vai com ele até os regentes. Justice que tinha levado um tiro no lugar dela na... A gente já entendeu quem é o Justice. Justice que achava que ela era prisioneira de Simon e amiga de Will. Eu preciso saber o que eu sou, o que Simon quer de mim. Will tinha mentido para Justice por ela. Will tinha voltado para ajudá-la. Meu Deus do céu, que dramático. 12 anos. Eles tinham se metido naquela situação juntos e ele estava certo. Ela queria respostas. Violet fechou os olhos. Então eu vou também. Ok. Foi um primeiro dia ok. A gente já conheceu um monte de personagem. Aí aparece os nomes e eu fico o quê? Tem o Marcos, o Matthew, o James, o Simon, a Justice, a Violet, o Will, eu acho que- a Catherine, a Elizabeth, Simon. que é a irmã dela. Como é que é o nome da irmã dela? Eu já não me lembro mais. Daí tem mais, Também não. tem mais a outra lá, dama de companhia, que já não me lembro mais o nome. Então, assim, bastante gente. Aí tem a galera lá do... Já nem lembro mais como é que é o nome do... Bishop? Regentes. Não, que ele te salvou lá no começo do livro. Crown Shaw. Não, o cara que ele salva lá no começo do livro. Quando despenca as coisas, também já não lembro mais o nome. Que agora não faz nem sentido mais. Espero que esse personagem apareça de novo aqui em algum momento. Ai. Pelo menos ele encontrou esse Justice aí relativamente rápido. Quantos por cento a gente tá? Estamos em 17. 17%. Então, Então, a gente leu bastante até. até achei que a gente leu bastante, levando em consideração a quantidade de páginas. Já tem umas coisas irritantes na história. Essa menina, já tô aqui, por aqui com ela. Ai, você já pegou o ranço da Eu já da peguei pobre, da ranço Violeta. da Violet de 12 anos, tá? Mas eu tô muito intrigada quem é o par romântico do Will. As minhas considerações. Eu estou ok com o livro, eu tô ainda tentando descobrir pra onde é que vai, assim, eu acho que foi um início bom, mas, assim, muita descrição, algumas coisas deram uma cansadinha em mim, mas eu achei interessante que, num momento, a gente achou que ia ser tudo do ponto de vista do Will, que a gente ia acompanhar só ele, mas aí a gente teve a Catherine e teve a Violet, então eu acho que utilizar esses 3 arquétipos pode funcionar bastante, porque aí a gente consegue ter uma visão do todo. Estou curiosíssimo com relação a Simon. Já tenho uma imagem de bad boy na minha cabeça dele. Mas são os meus sentimentos por agora. Tipo, não tô nem amando, nem odiando. Tô no 0 grau. No começo, quando o Tom tá sendo queimado lá, ungido, ele fala que o outro é o James, não é? Nossa, eu tinha esquecido desse menino completamente. Então é ele. Por isso que agora a gente sentiu a presença do James, entendeu? Chegou a gata. A gente cagou pro menino, tipo, nossa, sim. Bem intenso, mas ninguém ignorou tudo que aconteceu. Mas, nossa, faz sentido. Bom dia. Bom dia. Pra quem? Um beijo, quem gostou, quem não gostou, caixão e vela. Boa tarde. Aqui, ó. Boa noite. Boa madrugada pra você, nosso querido telespectador. Gostaria de dizer que são 8h42 no relógio. Isso se chama comprometimento. Isso, comprometimento. E Loucura karma também. Loucura também pode ser. Porque o meu capítulo tem 26 minutos. Alguém vai tomar café, hein? Alguém vai tomar café. Caraca, realmente, alguém vai tomar muito café. Eu amo que os seus cafés, eles sempre... Amiga, todas as suas refeições, no meu ponto de vista, elas são um acontecimento. Sempre tem uma diversidade, é sempre muito bonito de ver esse alimento. Enquanto pra mim é tipo assim, 2 pães de queijo murcho. Olha uma esse aqui que bananinha bonitinho, ele murcha. cresceu, ó, pros ladinhos, ao invés de crescer pra cima, e virou um pãozinho. Capítulo 8. Will se virou. James. Ele não reconheceu o nome, mas conseguiu sentir a tensão na voz de Justice. Poderia ter sido entalhado em mármore de qualidade por algum mestre.
mas não havia ninguém no mundo que tivesse aquela aparência. Deus do céu, que dramático, já logo de cara, assim. Olhou pra ele e falou, é ele. É ele! Um calafrio de medo perpassou os homens de Simon, uma reação peculiar ao se deparar com o belo e jovem rosto de James. A própria juventude dele era um certo choque. James era um garoto de cerca de 17 anos, a mesma idade de Will. Eu amo que, tipo, a beleza, a juventude dele era um certo choque. Ele tinha a mesma idade que o Will. O Will se aproximou, ignorando a reação de Justice às suas costas. Acordou ainda bem hoje, né, amigo? Não, nunca Eu tenho não acordado bem. desejo coisa boa. Você queria dizer que você não deseja coisa ruim, né? Isso. À frente dos homens, Tom ajoelhou, de modo que James olhasse do alto. Os olhos de James o percorreram, um olhar longo e demorado. Gatinho mau. Falou James. Não é possível. Dos mesmos criadores de Lady Lobo. Vem aí. Gatinho Mal. Sua voz não era exatamente agradável. O rosto de Tom ficou vermelho de humilhação. Será que esse livro tem gays trambiqueiros? Chega de gays fofinhos, tenha gays trambiqueiros. Atrás de James, a luz das chamas iluminava o rosto dos homens. Estavam apavorados. Will, disse Justice. A palavra o trouxe de Ele volta vai ao farejar presente. ele na hora ali, e o Will tá paradinho lá, olhando, assistindo. Ele vai fazer assim, ó. Já vai olhar direto pra ele. Se não tivesse a cena exatamente aqui. Dele abrir o olho e olhar direto pra onde o Will tá assim. Cruzou, seu olhar cruzou com o meu e eu corri. Com medo de o caixote cair em cima deles, com medo da demonstração declarada e sobrenatural de poder. Um segundo depois, James gesticulou para o lado, e o caixote foi violentamente atirado para a margem, onde se desfez em milhares de farpas inofensivas. James olhou para cima. Seu cabelo louro estava desarrumado, e ele estava respirando irregularmente. Parecia exausto, mas seus olhos estavam furiosos, cheios de ódio mal contido. Desviou os olhos azuis letais direto para o lado oposto do cais, para Will. Eles estão aqui, disse. Fujam! Piados para dispersar carne e derrubar presas grandes. Os cães de caça modiam e grunhiam em Vai ter direção. que fazer, As pernas- começar a fazer uma contagem de quantos levas tu já uivou. Todos. Porque eu sou um lobo, fora de sua alcateia. Eu sou um lobo solitário, minha querida amiga. Eu falei que tu não tinha acordado bem hoje ainda. Isso te deixa triste? Não, porque eu estou te trazendo alegria. Tô reclamando, amigo. Ah, tá. Eu senti um tom de reclamação, assim. Hoje tu tá sentindo o tom. Não, hoje eu tô perspicaz nas minhas pontuações. Muito cuidado, Tamiris. Muito cuidado. Acho que tu tá com mania de perseguição, isso sim. Você tem a liberdade de ir muito além quando você vai criar, mas parece que às vezes opta tanto pelo clichê, né? De tipo, que nem o Lorde das Sombras, Chama Derradeira, essas coisas, tipo, é tão... Não é algo que, tipo, me deixa irritado, mas eu penso assim, putz, podia ir a mais além, sabe? Criar uma coisa meio diferentona, assim, com o mesmo sentido. Às vezes eu fico meio... É porque a chama derradeira pode estar em qualquer livro, né? Pode. Mesma coisa, tipo, quando tem questão de magia, assim, Senhor das Sombras, não sei o que e tal. Tipo, não fico irritado, mas eu acho que podia ir além, sabe? Tipo, criatividade para ir tem, mas não vai. Porque esse eu acho que é o terceiro livro desse mas ano isso que a gente lê aqui- que tem o mesmo esquema quase. Isso aqui tem uma outra coisa, né, amigo? Se chama Young Adult. Tem isso também específico, É muito mais comum tu encontrar esse tipo de coisa em Young Adult. Eu não tô dizendo que, tipo, não acontece em fantasia épica também. Acontece. Nos últimos dias, o Rei das Trevas ordenou que os maiores generais, servos e escravizados dele fossem mortos, de forma que pudesse renascer com ele e inaugurar junto o seu reino. O guerreiro mais mortal era chamado de O Traidor. Dizem que era o mais brilhante símbolo da luz. Os seus para servir o Rei das Trevas. Ele se tornou o general mais cruel do Rei das Trevas, um assassino impiedoso, conhecido por sua beleza, seus olhos azuis e seus cabelos dourados. Você quer dizer que James não é apenas um descendente, ele é o general do Rei das Trevas, renascido no nosso tempo. É jovem agora, mas quando aumentar seu poder, ele vai ser mais terrível do que você e eu conseguimos imaginar, pois não é um de nós, não é humano. E está aqui com apenas um propósito, preparar o caminho para o seu mestre. Um calafrio intenso percorreu Will, e todas as sombras na sala pareceram se aprofundar e crescer quando ele prosseguiu. Ela é nossa convidada de honra, e não faz mal que ela assista ao treino.
Pobre do Justice, viu? Vai tomar uma rasteira, o tadinho dele. Ei, viu? Violet sabia muito bem que sua testa estava suja de terra e seus cachos Vai juntar cheios os de dois suor. chatos junto, pelo amor de Deus. A Violet vão formar um casal. Como assim? Pelo amor de Deus, não. Que inferno. O ataque de chilique que ele vai ter a hora que ele descobrir quem ela é. Socorro, mana, me solta, que inferno, desgramada. Ai, ai. Este é o escudo de Rassalon. O coração dela acelerou ainda mais. Violet não podia explicar o que a levara até ali. Não me importo com um escudo, velho. Ciprian contraiu a boca, irritado. Leões são servos das trevas. Quer saber o que os regentes fazem com eles? O quê? A resposta fez com que Violet ficasse paralisada. Nós os matamos. Nós matamos todos que encontramos. Capítulo 13. Nada resta do idioma antigo que você poderia ter sido capaz de ler. Temos apenas trechos em árabe, em grego e em francês antigo. Juntos vamos caminhar por essas trilhas antigas que não são percorridas há séculos. Essa organização existe há um tempão aqui, né? Sei lá quantos anos desde que eles derrotaram. Eles não acharam tempo nesse tempo todo pra transcrever os livros aqui que mantém o histórico da magia deles. Não, e com tanta gente nesse lugar, né? Porque, tipo assim, não é 2 gatos pingados, é um monte de gente. Pessoal, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Você sabe que eu vou até antecipar uma coisa aqui. Eu tô achando hoje uma extrema enrolação. Eu tô sentindo que eu tô girando. Eu não tô saindo do lugar. É muito importante. Eu acho que futuramente os seus filhos, os filhos dos mais novos, de repente nem vão conhecer o que é um palhaço. Tipo assim, explicou um monte de coisa hoje. Mas assim, nossa, chato. Tá. Ai, Descrição de mais e movimento de menos, assim. bem dizer, eles só chegaram lá e eles estão lá andando de um lado pro outro. O salão que não acaba mais. 20% do livro andando do lado pro outro. Ele se sentou diante da vela. Era lisa e de cor creme, feita de... descrever toda a vela agora, ó. Era lisa e de cor creme, feita de cera de abelhas, não de sebo. A chama era um losango reto, luminosa e constante. É uma vela, caralho. Eu sei como é que é uma vela. Não consegui ler a inscrição, estava desgastada. A chama nem sempre foi corrompida. Um dia ela foi a espada do campeão. A espada do campeão chama-se Ectalion. Agora começou a surgir os nomes diferentes que tu queria, amiga. Ectalion. E foi... Pô, parar daí, agora chega, não quero mais não. Mas há outra história, uma que diz que aquele que o coração de um campeão vai ser capaz... Aqui, ó. Uma que diz que aquele com o coração de um campeão vai ser capaz de empunhar a Ectalion e até mesmo limpá-la da chama sombria. É Arthur Pendragon, o nome dele. E a espada é Excalibur. Se você tivesse sido capaz de ler a inscrição, teria visto as palavras que um dia foram prateadas, antes da lâmina se tornar preta. Ao lado de pares de regentes portando pedras de proteção, os cavalos dos regentes transformavam o pântano em um lugar maravilhoso. Eram sutis com a bruma que cobria a grama no início da manhã, correndo com tanta leveza sobre a terra encharcada que parecia que nunca tocaram. Porque senão ia ser uma anarquia isso aqui, né? Um monte de cavalo branco correndo no pântano. As ideias. Tudo pode. As ideias, sabe? Hoje foi chato, hein, galera? Putz. E assim, parece que ele vai ficar treinando ali um tempo ainda. Aquilo que eu falei, não posso mais. Não posso. Foi o que você hablou demais no início, ontem. Eu achei que hoje a gente teve, tipo, informações bem legais, mas só que como essas informações foram contornadas, eu diria, do tipo... circuladas por essas outras descrições e tal, parece que amorteceu muito pra mim o interesse que eu tava em saber mais, sabe? Tipo, tem ali as info e aí você enche de coisa em volta e parece tudo muito perdido, aí eu fiquei meio assim... Acho que ontem eu tava ok, hoje eu tô menos ok. É bom a gente descobrir as coisas, mas é infodump do início ao fim esse livro, né? Não tem nenhum sugar-coded, assim. A gente vai caminhando por esse local e aí eu vou apontando pras paredes, te contando história, porque esse é o jeito. Daí, ok, tudo bem. Mais 2 capítulos, ou tem que acontecer alguma coisa, ou tem que ter um jump temporal aqui, de tipo, já faz um tempo que... Porque ele na capa... A capa do livro é ele vestindo um uniforme, né? Então a gente já sabe que ele vai... A gente já tem esse spoiler desde que o livro começou, né? Aí a gente tá o quê? Em 35%? Quanto é que tá aí? Então a gente já andou aí mais de 150 páginas, né? Então, assim, vamos lá, né? Quando a gente eu falei ontem sobre o uso de
outros personagens, eu até achei que se ela tivesse colocado a visão, sei lá, da Catherine, que tava lá do outro lado, acho que era esse o nome dela, da menina, né, que tava no coisa, talvez fosse dar uma sensação de um movimento maior na história, né? Sim. De, tipo, você poder ver como é que tá o outro lado, como Mas é que ela eles estão não indo voltou atrás. mais. Não, só jogou. É, podia ter tido Aí um agora- capítulo, sei lá, do Tom aqui no meio pra gente saber o que tá rolando lá do outro lado. É, ou do próprio James mesmo, né? De ver eles indo atrás e tal. Torcemos para que as próximas páginas sejam melhores. Na verdade, eu acho nem que eu torço, eu acho que tem que ser, né? Porque já vai dar quase a metade do livro. Se você não É, guinar na metade do livro, pô, aí. a gente vai passar da metade do livro na próxima sessão, então tem que ter algum acontecimento aqui. Hoje a gente vai vencer, vai dar tudo certo nesse livro em voz alta, a gente vai ter acontecimentos no livro, não vai ser altas descrições, não vai ser chato. Caralho, que expectativa, hein? Eu amo que o seu semblante ele mudou em questão assim, deve ter dado uns 50 segundos da negatividade pra positividade. É sobre isso, minha amiga. É isso. Aquilo dava a eles um ar cerimonial e importante. Carver se levantou e acompanhou os 6 reis em uma o quê? Os 6 regentes em uma procissão pelo arco para fora de vista. De repente apareceu uns reis na história. Não, mas que ele passava horas com a regente, a gente já tava vendo no último capítulo, né? O capítulo termina com ele e a regente mandando ele descansar. E ele falando, ai, tô há dias aqui tentando fazer não sei o que lá. Olha aí, eu lembro como é que termina o último capítulo aí. Por quê? Não vou mentir pra você. Seu treinamento é muito importante, nós temos muito pouco tempo. Você precisa conseguir conjurar seu poder. Quanto aos regentes, vamos precisar do máximo de pessoas possíveis prontas. Você acha que Simon está prestes a agir? Não é mais do que isso, não é? Tem alguma coisa que não está me contando. Tá, a gente tem aí muito tempo curto, muitas coisas acontecendo. A gente tem aí muito tempo curto. Amigo, Eu falei isso. com você? Ai. De onde é que eu tirei essa frase? É a Por que última que eu frase, falei é o que você isso? leu ali. Ó. Ah, o tempo é curto! Foi daí que eu tirei, então. Ele não. Não, é que eu não tô- sei. Não. eu tava Reseta o Leonardo tentando. hoje. Reseta. Eu tô me sentindo um pouco perdido agora. Porque, assim, a gente tem pouco tempo. Ele esqueceu tudo do livro. Tudo. Não, presta atenção. Não, eu tô prestando, amigo. Eu tô prestando. Não, presta atenção em mim, ó. Pouco tempo, era isso que eu ia dizer. Ele tá treinando, estão acelerando as coisas ali porque vai ter uma invasão, papapá. Mas eu tô com aquela sensação de que, tipo, não passou tanto tempo assim pra isso tá acontecendo. Então, tipo, como a menina tá treinando super e tá se dedicando tão rápido, assim, aí eu tô com essa sensação de meio uma forçadinha, assim, pra tentar me convencer. É que assim, ela não demarcou o tempo, né? Se ela tivesse demarcado o tempo, a gente não ia estar com esse problema. Quero que a história não fique mostrando eles treinando, mas pra ficar verossímil, a gente precisa que ela demarque o tempo que passou. Eu tô com essa sensação, mas ao mesmo tempo em que parece que ela tá forçando essa passagem de tempo, parece que não é tão verossímil o Simon não ter tentado fazer nada nesse tempo todo que parece que se passou, entendeu? Tipo, se eles acham o menino, o Will, tão perigoso e precisam tanto dele, ele tinha que ter tido alguma investida, assim. Ele não vai ficar esperando um mês se passar. É porque a gente não sabe o que ele tem que fazer ainda, né? A gente sabe que ele tem que recuperar essa espada, que essa espada tem a força Sim. ali do bichão, e ele tá tentando reerguer o cara lá. Mas ele tá fazendo os rolês dele, porque o rolê dele não tem necessariamente a ver com o menino. Mas o objetivo dele não tem a ver com o menino. Tava procurando o menino porque o menino era uma ameaça. Mas o menino existir não impede ele de conseguir o que ele quer se o menino estiver fora do caminho dele do mesmo jeito. Entendi. Dessa vez vai passar essas minhas dúvidas aí. Mas é isso, eu preciso que me diga o que tá acontecendo. Preciso de um tempo. É isso, só quis criticar, galera. Eu disse assim, hoje eu vou entrar lá no Leva e hoje eu vou tecer comentários. Tá bom. Não tão inteligentes, mas ainda assim comentários, que é importante movimentar, né, amiga?
Tá. Boa leitura de 29 minutos. Tá bom. Capítulo 15. Will acordou com Violet cutucando seu ombro. Tem alguma coisa acontecendo. Vai acontecer agora uma coisa que você queria que acontecesse? Vai acontecer, Leonardo. Ele despertou, ainda grogue de sono, e ela já havia puxado metade do seu corpo pra fora da cama, fazendo tropeçar nas colchas no chão até a janela. E a regente anciã estava. O traidor está brincando conosco. Ele sabe que vamos fazer qualquer coisa pra trazer Marcos de volta. É minha culpa, fui eu quem. O traidor eu o tinha, e ele escorreu pelas minhas mãos. Agora Simon tem o poder de que precisa pra nos matar, um a um. Eu não sei, eu sinto, você se encaixa, ainda mais que os regentes. É como se essas paredes tivessem sido construídas pra você. É a mesma sensação que tenho quando ouço a regente anciã falar ou quando descubro uma nova lenda. Simplesmente parece certo de algum jeito. Sabe o que é engraçado? Eles estão batendo cabeça aqui sobre algo idiota e não estão discutindo a coisa mais importante, que é o fato de que tem toda uma história oculta lá que a mulher disse que não pode contar pra eles. Então. Sobre o real motivo pelo qual o Simon tá fazendo aquilo, sobre a real consequência do não sei o que lá, mas não, ninguém pode saber. E aí eles estão aqui, não, mas é você, não, é você. Eles se preocupando com coisas inúteis no momento. E esses reis das sombras anunciam o presságio de um... Porque quando eles voltarem, significa que o rei tá voltando. E aí existe um menino com algo dentro dele que precisa ser treinado pra derrotar o Rei das Sombras. Também conhecido como o plot de A Roda do Tempo. E se eles se libertarem, a noite vai durar pra sempre. E nas trevas ele vai despertar um eclipse final que vai acabar com o nosso mundo. Sim, mesmo plot também, novamente. Marcos. Fazia sentido todos os olhares tensos, as conversas interrompidas, o medo que jazia subjacente a tudo isso. Os regentes estavam amedrontados, mas... mas... Tipo, pra mim, quando anuncia que tá vindo aí um bichão, é pra acabar com tudo, né? Não é pra, tipo, passar férias e dar de volta, né? Aí agora, nossa, vai acabar o mundo, vai hein? Vir aí, vai vir aí, hein? Eu não tinha entendido ainda que vai vir aí. Sim, meu anjo, é a premissa de toda... E eles já estavam lá no capítulo 13, já dizendo assim, os regentes estão se preparando pra algo maior, então... É assim, é sempre assim, ó, ele destrói o mundo pra moldá-lo à sua sombra. Agora a Violet vai ter uma ideia, essa pirralha, que tem 16 anos, mas parece que tem 12, vai ter uma ideia que nenhum dos regentes teve antes. Eles não conseguem encontrá-lo, mas talvez eu consiga. Eu consigo, vou provar meu valor, posso lutar pela paz. Os regentes não podiam saber, ela não podia contar. Posso encontrar Marcos, porque sou um leão. Mas se fosse no caso... Ela vai voltar e vai Sim. se colocar em perigo. E vai se dar de bandeja lá pro pai dela que quer passar uma faquinha na garganta dela. Ideia genial da gata. Parabéns. Não houve sinal dos homens de Simon, apenas respingos e ruídos de insetos e Não pássaros. é simplesmente ridículo que eles acabaram de conseguir sair do rolê ali, que era pra ser super protegido e ter um monte de vigia e, tipo assim, ninguém nem cuida, assim. Não. Não, tudo bem. Bola pra frente, né? Vida que segue. Apenas respingos e ruídos de insetos e pássaros, e a luz decadente do crepúsculo sobre o pântano. Quando desceram dos cavalos, o pé de Violet afundou em uma lama repugnante e aquosa aí, ó, indo totalmente contra os pedidos positivos que você fez durante o início desta sessão. Fumaça de madeira e os cheiros Porque de pessoas não e só ela tá indo, como ele tá indo junto com ela. Ou seja, entregando de mão beijada. Outros sons e odores atingiram quando a porta da estalagem se abriu, uma onda de gritos e gargalhadas. Ela não é nem leoa, nem regente, mas na cabeça dela, a fanfic Todo tá mundo pronta. vai suspeitar. Catherine! Já tinha até esquecido que tinha outros pontos Olha de quem vista. Olha quem apareceu! Catherine estava empurrando o dedão do pé de volta para dentro do calçado no sapateiro. Ai, vai ser um ponto de vista, assim, bem importante. Já deu pra perceber pelo começo, ó. Não, vou repetir. Catherine estava empurrando o dedão do pé de volta para dentro do calçado no sapateiro Martins quando o homem estranho entrou. Ela olhou ao redor desesperada em busca de algum sinal de carruagem, mas não havia nada. Era estranho e assustador. Onde estava a senhora do ponte? A carruagem não podia tê-la deixado para trás. Podia, mas tinha. Todos haviam deixado Catherine. A ideia de estar sozinha nas ruas de Londres a fez estremecer. Katrina foi dominada por uma terrível sensação de ser abandonada. Uma ameaça à sua reputação era pior do que uma ameaça à sua segurança. Os regentes vão ser atraídos para mais uma emboscada, seja lá o que você tenha tentado ganhar ao se infiltrar em nosso salão. Acabou. Se vocês não impedirem Simon agora, talvez não tenham outra chance. Ele é forte e está perto de concretizar seus planos. Porque ela só podia contar o que ela sabe, né? Que ela foi pra lá porque ela sabia que ela ia ser morta.
como sacrifício. Que isso sim provavelmente é uma boa informação. Que talvez, amiga. que talvez vá fazer eles quererem matar ela também. Sim, mas é mais... Enquanto você tá lendo, eu fui a ler umas resenhas, né? Tá ruim? E aí eu mandei um negócio pra você no WhatsApp que uma pessoa fez a resenha e colocou essas duas fotos. Ai, mais um, não! Ai, amigo, não sei o que te dizer. 51% e a gente tá devastado. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Eu acho que nem com o de sangue cinza a gente ainda tava otimista. Ela ficou tocada, a primeira coisa em que o Will pensara fora nela. Eles acertaram a sua cabeça. Eu sei, disse o Will, sorriso fraco. O Will é tão altruísta que até a autora esqueceu que o livro tem que ser sobre ele. Ai, eu tô... Acho que eu tô sem saco. Não aconteceu nada, não tô me sentindo apegado à história. Eu acho que eu desenvolvi um período de tolerância no Lendo em Voz Alta, de quando eu consigo sentir que o tempo que a história leva pra acontecer, né, do tipo, pra dar algo pra gente, e quando, assim, ela simplesmente não vai dar nada, a não ser nos últimos capítulos. E eu sinto que eu tô muito nessa fase, do tipo, assim, a gente tá em 50% já, mais que 50%, eu acho, e não aconteceu muita coisa, então não tô me sentindo apegado aos personagens, tô achando o road building, assim, bem basicão. Eu também. Eu tô triste porque potencial tem, e pra mim o problema não é os clichês de fantasia ou de puxar histórias que a gente já viu e tal, mas o problema é como isso tá sendo desenvolvido, parece que tá empurrando tanto pra resolver alguma coisa que a gente já tem todas as respostas do que vai acontecer, mas não teve nenhum romance ainda pra tipo, justificar, saca? Eles nem se viram ainda, tipo, não sei mais, não sei. Até que, muito constrangida, desistiu. Eu fui pro Scooby, né, dar uma olhadinha. Aí tem uma resenha que é assim, sobre persistir. Vou começar essa resenha com um aviso. Leia o livro até a última página. Até quando? Até quando a gente vai viver essa situação de que o livro só fica bom nas últimas 20 páginas? Até quando? Eu li muitas pessoas falando sobre como ela desenvolve os personagens e a relação dos personagens. Mas eu não consegui me apegar a ninguém. Que personagem desenvolvido a gente tem aqui? Me dá um. Will, Xoxo, Capenga. O menininho altruísta. Só isso que dá pra dizer pra ele, o menininho altruísta. Porque a gente não sabe nada dele. Me diz uma coisa que o Will... Um traço da personalidade do Will que não seja isso. Uma coisa que o Will gosta. Que não seja a mãe dele. Não sei não. Uma coisa de personalidade desse garoto. Nada. Violet. Uma coisa que ela gosta além do irmão dela. Encheu o saco? Nada. Nada. Aí a Catherine tá sendo desenvolvida como a típica menininha lá que... Ela entrou em pânico porque ela ficou sozinha numa loja de vestido. O James teve aquela entrada triunfante de ele chegou e aí também desapareceu da história. Tom também. O Tom também, é todo mundo apático. Não tem mais nem tempo aqui eu acho que já nem tem mais tempo aqui de shippar os dois. Confesso que eu esperava um pouco mais, eu acho. Conflito tem, porque ela indo pra lá e já prendendo ela e ela já sendo solta, eu fiquei assim, ué. Não, esses 3 capítulos aqui da Violet foi ridículo. Porque eles podiam ter pego essa mesma dica de um informante, ter comido 3 capítulos dessa baboseira aqui que a gente leu. Amigo, vou te fazer uma proposta muito indecente. Boa noite, brasileiros. Hoje eu vou embora desse país miserável e infelizmente terei que deixar todos vocês por aqui. Vamos ler o final do livro? A última frase do livro? Se for boa, a gente segue lendo. Se não for boa, a gente dropa o livro. Temos o primeiro dropado do Lendo em Voz Alta. É sério isso? Porque a gente tá trabalhando com plot twists dessa edição. Eu falei, caralho, vai tomar no cu! Porra! O Brasil tá acordando! Meu Deus, mentira! A gente vai fazer isso mesmo. Não sei, tô te fazendo uma proposta. Meu Deus! Eu tô chocado. Nossa, eu não tava esperando por isso, vamos.
Nossa, você me pegou muito desprevenido. Eu tô chocado. Eu não imaginava que era isso que você ia falar. Como animar Leonardo Oliveira? Olha ali, retomou a cor até. Tem 9 minutos o último capítulo. O meu tá nervosíssimo, que engraçado. Meu Deus, isso nunca aconteceu antes. Eu tô me sentindo muito naqueles programas que você vai e aí de repente você diz assim: hoje nós estamos aqui para descobrir, Leonardo, se João é ou não o seu filho. E aí, de repente, brota lá um teste de DNA. Eu tô me sentindo muito assim. Vamos lá então. Atenção. Meu Deus. Atenção. Um par de corcéis idênticos e inquietos com pelagem preta reluzente que encontrariam bastante comida no pântano até que fossem encurralados por um fazendeiro que não acreditaria na própria sorte. Depois que Devon se foi e que o sol começou a nascer, Will seguiu o próprio caminho, seguindo as colinas rochosas até encontrar as árvores onde deixara Valditar. Então cavalgara para a estalagem mais próxima, onde pediram um quarto, pena e tinta. Sentado em frente à lareira, no salão comum do andar de baixo, começou a escrever uma carta dolorosa para a tia e o tio dela. No dia seguinte, procuraria um homem na paróquia local e diria onde encontrar o corpo de Catherine. Ainda... Eu achei que era Violet. Meu Deus. Tá, continua, vai. Ainda estaria lá. Estava horrivelmente preservado como pedra. Petrificado. Os olhos pretos como bolas de gude abertos para sempre. Quando Will a levou para a casa da mãe, ela também parecera pesada como pedra fria. Ele se sentara com Catherine por um bom tempo. Encontrariam Simon morto, assim como os 3 homens que um dia tinham sido os remanescentes de Simon. E também cada pássaro, planta e animal próximo o bastante para terem sido tocados pelo fogo preto. Will tentou não pensar nos mortos. O quarto ficava no topo de uma escada estreita de madeira escura. Paredes espessas de pedras cobertas com gesso e argamassa davam uma sensação de robustez sufocante. Em uma extremidade havia uma cama com estrutura de madeira. Bom, ela segue descritiva até o último momento, né? A tenda com uma cornija. Na outra, uma pequena mesa, uma cadeira e uma janela entalhadas grosseiramente na pedra encoberta por uma cortina. A normalidade de tudo era surreal, como havia sido a sua conversa com o estalajadeiro, em uma casa em ruínas. O tremor vital que percorreu o corpo de Will era uma reação que ele tivera apenas a uma pessoa. James, disse Will. Ele era um brilho pálido no escuro, com o cabelo louro sobre o paletó justo que Simon havia comprado para ele e o rosto que não se parecia a mais nada que restava no mundo. Will sentiu o anseio por algo arrancado de seu tempo, algo que não deveria estar ali, junto com a própria satisfação terrível por estar. Você conseguiu, falou James em uma voz baixa, envolta em descrença e assombro. Você impediu Simon de trazer de volta o Rei das Trevas. Ele não sabia. O engasgo que surgiu pela garganta de Will não era uma risada. James não sabia, não reconhecia Will, não via em seu rosto o mestre que conhecera havia muito tempo. Que ódio! Eu não acredito que é ele! Vai tomar no... Opa! Desculpa. Talvez sentisse que Will sentia uma fascinação impotente, um perigo sedutor escorrendo pela relutância e pelo desejo. Ambos renascidos, ambos levados até ali por um rei das trevas de quem não conseguiam se livrar. Tudo que Will pôde fazer foi olhar para James e sentir o mesmo tremor cobiçoso. O desejo de dar um passo na direção dele era como um nó em sua garganta. Você não deveria ter vindo aqui. Em outro mundo, ele havia colocado um colar no pescoço de James e o obrigado a matar seu próprio povo. Havia forçado James a fazer sua vontade. E chegou a Pacate com seus atos de escravidão aqui, ó. E havia também as suspeitas mais sombrias, a acusação de que o Alto Janízaro fizera contra James, de que o Gautier falara quase invejosamente, de que James tinha sido o brinquedo do Rei das Trevas, de que compartilhara a cama dele. E Will falou, é claro que está. Ok, esse final foi interessante. Como será que ela morreu? Eu fiquei pensativo o tempo inteiro enquanto você lia do tipo, será que realmente vale eu querer descobrir? Eu acho que ela é um sacrifício, assim como a Violet. É, amiga, eu não vou tomar essa decisão. Você quer fazer para o ímpar? Para o ímpar. Você gostou? O que você achou dessas revelações? Óbvias ou não tanto? Eu não tava pensando que o Will fosse
fosse incorporar o Rei das Trevas, tá? Teve um momento hoje, Mas foi enquanto só a gente lia, isso que eu ia também. fazer uma piada. Eu ia dizer assim, quer ver que esse menino é o cara? Aí eu só... Teve uma hora que eu pensei que de repente tivesse invertido. Porque pra eles serem um casal, precisaria que um deles virasse de lado, né? E eu tava achando que ia ser o James, porque o Janízaro lá chamou ele de traidor. Mas aí aqui deu pra ver que, aparentemente, ele desertou lá atrás. A minha única dúvida que eu gostaria de responder com esse livro, pra eu seguir lendo, é: qual é a justificativa para o Will ter virado esse cara? Lá atrás, porque fala, né, que a dama era fadada a se apaixonar pelo Rei das Trevas. Sim. Então, ele é um descendente também do Rei das Trevas, por isso que tá com ele, o Rei das Trevas? Essa é a única resposta que esse livro pode me entregar, porque de resto, tipo assim, a Violet nem foi mencionada nesse capítulo, então tanto faz se tá viva ou tá morta, não vai fazer diferença. Porque aparentemente o Tom também não vai fazer mais diferença pra história, porque já fala que os discípulos do Simon estão todos mortos. Entre todos aqueles personagens que foram nos apresentados dos regentes também, tanto faz, tão vivo ou tão morto, porque ninguém foi relevante pra história até agora. Provavelmente a senhorinha morreu. E é isso, então. Eu fiquei pensando que nesse capítulo o livro entrega tudo que em 55% ele não entregou. Então, sim, fiquei empolgado. Deu até um colorido à minha face. Vejam aqui, ó. Tô até mais empolgado. E eu fiquei curioso pra ver como se dá a relação deles dois a ponto de o James não perceber nada. E agora eu tô muito dividido dentro de mim. Tipo assim, eu quero mesmo saber. Tá muito complexo. Porque não vou mentir, eu fiquei empolgado com esse final. Eu gostei do. E eu tava pensando, não ia ser bom se esse livro tivesse começado com esse último capítulo. Ah, e de tipo fazer o rebobinar, né? Nossa, isso é bom. E aí essas perguntas que a gente tá fazendo agora, porque a gente foi obrigado pela lentidão desse livro a ler, a gente já tá fazendo desde o começo do livro. A minha opinião é essa. Nenhuma opinião. Não, a minha opinião estou curioso. Mas eu não sei se essa minha curiosidade, ela é uma curiosidade onde eu vou ter que pagar com a língua, porque eu vou ter que ler os outros 20% de lento. Então, se tu tá curioso, a gente faz mais uma sessão pra vir. Eu ainda acho que a próxima sessão vai ser nada. Tá. Eu acho que é só na última sessão mesmo. Acho que a gente ainda tem mais uma sessão. Acho que a gente ainda tem mais 20%, 25% de nada acontecendo. Porque aparentemente vai ser um grande capítulo aqui, onde tudo vai acontecer. Sim. Tá. Nossa, eu tô me sentindo que eu traí, assim, em frente a 1 milhão de pessoas. A pessoa que eu amo, eu fui muito traíra. Porque você leu o último capítulo? Eu me sinto estranho. Do tipo assim, roubando, sabe? Do tipo, tá todo mundo me olhando e eu só vou dar uma olhadinha no último capítulo aqui. Aí eu tô meio assim, So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. A gente voltou depois de... Faz 2 semanas que a gente não grava, porque agora a gente já sabe o final, então foda-se agora. Segundo o Léo, a gente parou no capítulo 20. Tá, Isso. então é isso. E hoje a gente tá só em situação de barril. Léo tá mal da garganta, eu tô voltando de uma cirurgia, então assim, ó. Aqueles que beberam ganharam habilidades físicas extraordinárias durante um tempo. Quando o tempo deles acabou, eles transformaram, sussurrou Will. Em sua mente viu os 4 reis sombrios e transparentes e uma pedra tão preta que com toda a luz ao redor desapareceu em seu interior. O Rei das Sombras. Ninguém perguntou o que aconteceu com o cálice, assim como ninguém pergunta de onde os regentes tiram sua força, porque vigiam em duplas em busca de um sinal, porque eles treinam para sempre manter o controle, porque suas vidas são curtas. É por causa do juramento. O juramento que fazem quando bebem do cálice, de se matarem antes que começarem a se transformar. Will voltou a olhar horrorizado para todos os rostos conhecidos. Eu acho que isso era pra ter sido uma revelação super chocante. E a gente tá assim, legal. Era pra ter sido algo extremamente majestoso, parabéns. Não foi. A respiração de James acelerou por um momento, embora sua pose lânguida não tivesse mudado nem a forma como olhava para Will. Desabotou em minha camisa. Não tinha certeza do que estava esperando, mas não conseguiu segurar o choque diante do que viu. Tá, mas ele ficou chocado então pelo quê? Onde deveria haver o ferimento aberto e ensanguentado, havia apenas pele lisa e sem marcas. Não havia marca nenhuma cicatriz. Ai, meu Deus, parabéns aos envolvidos. Agora você, responda uma pergunta. Pode fazer. Você gostou de segurar o chifre?
A voz dele havia retomado... Nossa, os diálogos de centavos, né? A voz dele havia retomado o tom caloroso e perigoso de antes. Will esteve a ponto de sentir o chifre na mão e o pulsar lento e constante do sangue de James outra vez. Acho que os regentes... O pulsar. Se Simon assumir o controle de uma sombra, vai usá-la para aniquilar qualquer coisa que entre em seu caminho. Vai invadir nossas muralhas! Levar a Pedra das Sombras e soltar os reis das... Os reis de sombra? Agora são mais de um. São 4. Tem o Rei das Trevas e os Reis de Sombras. Parece que temos uma fãzinha aí do livro, hein? Que já prestou atenção em tudo. No caso, eu só tô prestando atenção mesmo. Então eles vão abrir caminho para ser o verdadeiro senhor e mestre, o Rei das Trevas. E quer trazer a magia das trevas de volta ao mundo das trevas. No meu capítulo, ela fala, né, que é por isso que eles andavam em duplas, né, e um ficava vigiando o outro. Aí, no teu capítulo, ela descreveu todo o processo do... porque um irmão de armas cuida o outro irmão de armas, enquanto o irmão de armas cuida o outro irmão de armas. E aí ela tá repetindo de novo o rolê das trevas. Eu vi que ela fez isso antes, quando... ela termina o meu capítulo falando, e aí que você fala, é o laço da Mulher Maravilha. Aí começa o seu capítulo, ela explica, colocando o negócio lá, como é que ele funciona. Aí eu tô assim... De uma sombra, vai usá-la para aniquilar qualquer coisa que entre em seu caminho. Vai invadir nossas muralhas. Levar a Pedra das Sombras e soltar os reis de sombra. Vamos lá, amigos. De novo. Ele é o descendente do Rei das Trevas. Sua linhagem é forte o bastante para fazer as sombras obedecerem a ele. Se Simon assumir o controle de uma sombra... vai usá-la para aniquilar qualquer coisa. Vai invadir nossas muralhas, levar a Pedra das Sombras e soltar os reis de sombra. Então eles vão abrir o caminho para seu verdadeiro senhor, mestre, o Rei das Trevas, que quer trazer a magia das trevas de volta ao mundo e governar com ela para sempre em seu trono pálido. É por isso que nós precisamos deixar nossas diferenças de lado e nos concentrar como um só em Marcos. Ela sentiu as palavras em seu interior. Naquele dia, a senhora Dupont a deixara sozinha por causa de um garoto. É você. Eu vim por você, vim por você. Talvez no começo tivesse pensado que elo fraquíssimo, né? Desse plot. Desses dois. Parece que eles estão tendo aqui uma conversa apaixonada, sendo que essa segunda vez que eles viram, é só isso, sabe? Que é isso? É só isso. É isso. É. Era verdade, era como se a vida dela tivesse sido um sonho e o Will fosse a única coisa real. Era uma qualidade vital que ele possuía. Mesmo no jardim, ela fazia tudo ao redor se dissipar, uma névoa fraca e noturna e a presença obscura e distante das árvores. Meu Deus, eles iam se beijar! Um impulso irresistível. Fora beijada apenas uma vez, no dorso da mão. Enluvada. Não havia nada que explicasse ele. Um menino que ela mal conhecia. O que é você? Vampire. Vampire. O coração dela batia forte. Aí você me pergunta, Léo, você acredita em amor à primeira vista? Talvez, mas não assim. Eu não lembro se foi gravado ou não gravado, porque enfim, que eu perguntei, sei lá, na segunda sessão, ela tá construindo ele como bi? Porque tá fazendo muito mal feito. Porque antes era só a atração das mulheres. Lembra que foi isso que eu questionei, que eu tava achando estranho que ela tava fazendo as meninas terem atração por ele? Ele tava lá despindo o cara com... Aí agora ele tá aqui apaixonado por essa outra e, tipo... As duas... Tipo, a outra relação agora que já, pro final, a gente já faz mais sentido. Mas essa aqui não faz sentido nenhum. No navio, você achou que todo mundo ia morrer. E com Catherine, você... Violet, a beijou, foi o que aconteceu, não foi? Sabe o que tá me parecendo? Que ela escreveu um trecho muito tempo depois. Na cabeça dela faz sentido que eles se beijaram. E parece que no início do livro ela esqueceu de colocar essas partes. Ou na hora da edição, tiveram que cortar capítulos de interação dos dois. E aí fez com essas coisas cagadas. Parece que a intenção aqui no texto ela é muito genuína. De tipo assim, coisas aconteceram antes mesmo. Mas no livro como um todo, não. Então pra mim é muito isso, do tipo, foi escrito, ou ela achou que escreveu, ou na edição cortou, ou alguma coisa ficou perdida. Permitiram que Catherine o beijasse, um momento único e perfeito, e então um derramamento de luz radiante. O que é você, o que é você, o que é você? Você o quê? Falou Cyprian, ele te franziu a testa. Assuntos da carne, você não entenderia. Eu sei o que é um beijo. Assuntos da carne! Puta que pariu!
É a emoção, né? Parece que não intensa. tem nada pra resolver no livro, né? É a emoção, né? A emoção intensa. É isso que traz seu poder à tona. Sugeriu Violet. Paixão e morte, o jardim e o navio. 70%, hein? Eu acho que a gente cometeu um erro gravíssimo, amigo, de resolver ler esse livro até o final. Não aconteceu nada hoje. Nada. O que aconteceu hoje? Sabe o que é engraçado? A gente tem uma organização. Isso é sempre muito engraçado em livro com personagem jovem. A gente tem uma organização milenária. E são 3 pirralhos do cacete que estão resolvendo as coisas. Porque ninguém mais conseguia fazer nada. Daí eles saem, eles descobrem segredos, eles capturam o cara mais poderoso de todos, eles são os que sobrevivem, e são eles que vão destruir tudo no final. A mão dela apertou a dele por um breve momento. Violet chamou a regente. Will viu a amiga levantar a cabeça, espantada. Você é a guerreira mais forte que resta à luz. Então tá todo mundo fudido, né? Essa pirralha aqui é a maior guerreira que resta à luz. Há 3 meses atrás, a menina tava rastejando o cais com as roupas do irmão. Quando tinha dezenas de pessoas ali, eles não conseguiram segurar o rolê. Agora que tem 13, eles acham que eles vão conseguir. Não, Flash, tu acha isso certo? Havia uma deformação bem no centro. Um calombo que a bandana antes escondia. Por um momento ela não entendeu o que era. Encarou a protuberância, o quão anormal era, um artefato grotesco sob o cabelo úmido. O objeto se projetava a quase 2,5 centímetros. Coto rosado e destruído, crescendo do meio da testa de Devon. Meu Deus, o que é isso? Tem um pinto nascendo da testa dele. E ó, é desse tamanhinho, hein? Dizia a placa em grego antigo. Cartazon. Um chifre de unicórnio? Com certeza, foi bem assim mesmo como tu leu, amigo. Com licença, eu sou grego. Então, levantou o chifre e o enfiou com força. James soltou um som, completamente contra a própria vontade. Empurre mais 2 centímetros, ordenou o alto janízaro, mais fundo. Dessa vez, o som que James produziu foi primitivo. Empurre mais 2 centímetros, eu só lembrei. Eu lembro. Você sabe do que eu lembrei, né? Eu sei, mas eu não tinha pensado em absolutamente nada disso até tu começar a rir. Só mais 3 centímetros. No quarto silencioso, Devon respondeu a pergunta que Robert não tinha feito. Você achou que sabia o que era um unicórnio, disse ainda ofegante, mas estava errado. Nada hoje. Nadinha. Eu estou me perguntando o que esse personagem, esse unicórnio, vai acrescentar na história nessa altura do campeonato. A gente tá em 76%. Amanhã a gente vai terminar. Não tem nada pra falar. Tudo que era pra ser plot twist hoje passou extremamente batido, porque tá mal desenvolvido dentro da história, as relações não fazem sentido, destruiu todo o rolê lá da sociedade, que ainda era um pilar da história, e agora só tem adolescente correndo de um lado pro outro. E aí tem uma outra coisa, né? A força vilanesca na história não tem peso nenhum. Não. Tanto o Rei das Trevas que a gente não viu, quanto o Simon, que tá tentando ressuscitar aqui um cara que também não apareceu na história. Então, tipo assim... Sim. E o Will, que é o protagonista, não tem carisma, não tem presença, não tem esperteza. Nossa. Olha, sem exagero, eu acho que a Violet virou o jogo, né? Na história. Virou o jogo, a Violet, virou o jogo. Mais querer na história. Coisa estranha, né? Porque ela deu uma entrevista uma vez, e aí perguntaram pra ela, né, sobre essa questão de quando pra ela um livro é único, ou quando um livro é pra ser uma série, enfim. E ela disse que esse livro, ela escreveu, e chegou no momento que eles realmente decidiram que não dava pra ser um livro único e precisava ser uma trilogia. Aí eu me pergunto, tipo, mas a que preço uma trilogia? Porque se você só vai desenvolver as coisas no livro 2 e no livro 3. Porque aqui não tem nada. O desenvolvimento dos personagens segurasse a história, não teria problema. Mas pra mim não segura nem um pouquinho. É a questão fraca de desenvolvimento de mundo, ser coisas meio sugadas de outras histórias e personagens com carisma de uma porta, assim. Acho que a porta aí da sua casa é mais carismática que os personagens desse livro. A sensação de tempo perdido, ela realmente bateu hoje. Esse ano de 2022...
Nossa, o Leva ladeira abaixo. Ano que vem a gente vai ter que repensar esse quadro, amigo. Somente um livro se salvou. É. Decaiu, hein? Decaiu. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Já sei até um mecanismo, já tive até uma ideia aqui de um mecanismo que a gente vai fazer. Ai, que que mecanismo, hein? Vou guardar aqui, vamos guardar. Lê, meu amor. É muito bonzinho esse livro. A gente terminou de ler o livro, tá? Acho que como vocês puderam ver aí, a gente nem colocou corte, porque eram as mesmas reclamações que a gente teve. Eram coisas completamente incoerentes. Ontem teve um romance que veio do nada, que a gente não entendeu o que aconteceu. Que os personagens apareceram apaixonados. Plot twist sem pé nem cabeça, né? Que foi o que nos motivou a seguir lendo, né? Que a gente queria entender o que tinha rolado lá no final. Era muito mais simples do que qualquer teoria que a gente fez. Foi uma troca de bebês. Esse é o plot twist inacreditável. Uma troca de bebês. A gente optou por, entre deletar esse vídeo, a gente resolveu poupar o nosso trabalho, o tempo de vocês. Hoje eu falei lá no grupo do Catarse, hoje eu e Léo vamos sentar pra terminar de ler o Leva. E a gente tá lendo um livro bem ruim. E aí a galera falou assim, então vai ser divertido. Gente, não foi divertido esse Leva. E eu acho que não foi... Pode ser que na edição o Léo faça algum milagre, mas não foi... não foi divertido, porque a gente encheu o saco com o livro muito no começo, muito de largada já. Pela primeira vez em 4 anos de projeto, a gente teve que parar no meio da história e pensar se a gente não ia abandonar um livro. E é o que a gente falou no final do Lendo em Voz Alta de Para o Lobo. Tão cansativo passar 20 horas reclamando, que vocês estão vendo nessa 1 horinha aqui. A Ascensão das Trevas exauriu a nossa alma de um jeito que... Léo, o que você falou? Você falou que esse não era nenhum vídeo que ia ser divertido a gente hatear, porque não tinha o que hatear. Porque eu acho que, tipo, saiu do... Porque, assim, eu me sinto triste, eu não tô feliz. Às vezes, tipo, a gente ri e tal, com as coisas, mas chega num ponto que, tipo, não tá mais engraçado, porque nem a história se leva muito a sério. E pela primeira vez eu cheguei e falei, e se a gente ignorasse e gravasse outro Leva? Tipo assim, primeiro eu fico chateado de ter chegado a esse ponto, porque realmente parecia uma história promissora, assim, acho que, tipo, tem uma ideia legal e coisa, só que conduziu de um jeito que pra mim talvez não funcione mais, ou eu não me sinta mais a fim de ler. E eu tava, tipo assim, esperando, sei lá, casais, não sei o que, pra chipar, e não deu nem isso pra fazer. É completamente diferente da reação que eu tive com o de Sangue e Cinzas. Nossa, sim, de Sangue e Cinzas eu posso sentar um dia e passar um dia inteiro batendo boca com uma pessoa com vontade, com determinação, com paixão. Esse livro aqui... Se você me perguntar daqui a 6 meses, eu não vou lembrar de nada dessa história, porque nada fica. Na verdade, eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar do que tá bebido da Roda do Tempo, eu vou me lembrar do que tá bebido do Senhor dos Anéis, eu vou me lembrar do que tá bebido de todas as outras histórias que ao longo do tempo, que vocês nem vão ver aí, porque muito disso vai ser podado agora, porque vai ter sessões que vocês nem vão ver, que tudo é bebido de outro lugar. Tudo é bebido de outro lugar. Que até algumas coisas que são coisas dela, são bebidas dela, entendeu? Sim, dela mesmo. Pela ideia que foi vendida, assim, do casal e tal, eu sinto que eu esperava bem mais. E não acho que a relação dos meninos é um slow burn. Porque eu acho que não existe relação ali. Tipo, não tem uma relação pra ter um slow burn. Teve alguns furos que a gente achou também, né? Acho que foi ontem, não lembro direito. Que a gente pegou também umas coisas que ficaram meio furadas, assim. Então, eu acho que eu lendo em voz alta aqui, eu não sei que nota dar, pois não sei se merece uma nota. Eu tô, tipo assim, o que aconteceu aqui? Eu tô muito, né, com esse sentimento. Estamos devastados com essa leitura. A escrita não é boa. O livro é extremamente repetitivo. Se ela cortar só o que ela repete, que ela explica pra 3, 4 pessoas diferentes a mesma coisa, a gente tava no último capítulo e ela tava repetindo de novo todo o rolê do Rei das Trevas que vai ressurgir porque o Rei das Sombras precisam ser liberados e nananana. A gente já entendeu. Você me dizer
que 3 adolescentes conseguem resolver um rolê que tá sendo aqui batalhado por milhares de anos por uma organização centenária, milenar aqui, poderosa, diabo a 4, de repente pra você que ainda é adolescente, é funcional. Eu não consigo mais, tá? Precisa ter muito mais estrutura narrativa e argumentativa numa história pra me vender essa conversa. E pra mim esse é das grandes falhas dessa história da C.S. Pacat. Se ela tivesse trazido personagens um pouco mais velhos, ficava mais fácil de engolir. O Will, sem personalidade nenhuma, que a única personalidade que durante o livro todo passa pra gente que ele é altruísta, ele é o grande rei das trevas. Da onde? Entendeu? Que eu vou temer esse personagem como sendo o vilão. No próximo livro, ou ela vai construir ele como vilão, ou ela vai ter que provavelmente trazer um outro vilão aqui pra combater o Will, porque o Will é fraco demais pra sustentar essa história. Vai ser o quê? Vai ser os outros reis das sombras? Porque ela só mostrou um aqui que facilmente foi derrotado por uma menina adolescente de 16 anos que foi treinada por 3 meses e que massacrou centenas de regentes, uma outra figura muito mais fraca. A linha argumentativa da história não se sustenta porque os elementos não se sustentam. É 2 pesos e 2 medidas para as coisas, sabe? As relações são extremamente frágeis, né? A única reação aqui que faz sentido existir de forma mais forte é do Will e da Violet, e mesmo assim que nos últimos capítulos eles mal se conversam. Romance, do nada o Will apaixonado pela Catherine, e aí vai ter um monte de gente defendendo assim agora, ó. Ah, não, mas o Will é foda porque ele é esse cara, né? Então ele sabia o que tava rolando. Peraí, que ele demorou um tempinho pra entender. Ah, não, mas ele tava seduzindo a Catherine porque não sei o que, não sei o que lá. 2 capítulos. A gente teve um capítulo dos 2 e nos 2... Então, que mostrasse ela mais ancestrosa, que mostrasse ela mais circunspecta pelo que tava acontecendo, sabe? Que slow burn que tem nessa história, se o James e o Will mal interagem dentro da trama. Eu fiquei com a sensação de que, pra mim, pessoalmente, não é um livro que justificaria ser uma trilogia, assim. Eu não consegui, me apegar a nenhum dos personagens. Eles parecem, algumas vezes, um pouco robóticos, assim. Até quando a gente tinha o pessoal lá, a galera dos regentes e não sei o quê, até dava pra ir engolindo algumas coisas, mas de repente mata todo mundo, e aí a história vai ser só deles agora, daqui pra frente. Então, eu fiquei com essa sensação de que, tem alguma coisa errada no livro, tem alguma coisa errada, tem, uma coisa faltando ali. O slow burn não acontece, a gente, não consegue comprar nenhuma dessas relações. Eu vi até umas resenhas aqui no Goodreads das pessoas falando, que é um livro que precisa ser degustado lentamente, não sei o quê, que as relações dos personagens é o que vale. E aí eu me pergunto assim, até que ponto eu entendi o livro, porque eu não consegui absorver isso. E aí, eu fico triste porque era um livro que eu tava muito curioso pra ler, então eu fico com essa sensação estranha, assim, não digeri. Foi uma má digestão. A minha digestão não foi boa. Tomar um eninho agora pra ver se desce. A história, ela não é problemática, né? Ela não tem questões... Eu acho que é outro P. Eu acho que é outro P aqui. Não é problemático, é pobre. Pobre em plot, é pobre na hora de nomear as coisas, é pobre em originalidade, é pobre em construção de relação, é pobre na escrita. É pobre. É pobre. Esse livro é pobre. E eu esperava também, assim, a questão da representatividade, da diversidade na história, eu esperava que fosse um pouco mais demarcado, eu acho. Mas aí também, enfim, uma expectativa minha, não tem que fazer do jeito que eu quero, mas é isso aí. Não tenho mais o que hablar, já hablei demais. Só não rolou, não deu. A gente tentou, tanto que a gente ameaçou abandonar e resolveu ir até o final. Em todos os levas, isso tem público pra esse livro, porque... Esse livro aqui é uma questão de repertório, gente. Se você tiver muito repertório e você tiver lido coisas muito boas, assim, escritas excepcionais, não vai funcionar pra você. Agora, se você não tem tanto repertório assim... e você quer só um livro animadinho com personagens vivendo uma aventura... E você não se importa pros outros aspectos técnicos ou de desenvolvimento... Aí, ok, vai funcionar pra você e você vai se divertir. Mas, infelizmente, a gente... procura aqui por uma coisa um pouquinho melhor desenvolvida, se essa é a proposta do livro. Não é o que esse livro, que abre apresentando uma mitologia supostamente gigante aqui de milhares de anos de
de legado se apresentou numa primeira página, especialmente através da sinopse, né? Então... É aquela sensação de que o livro vai se matando a si mesmo aos poucos, né? Porque ele começa de um jeito e aí ele vai, tipo, não vai ser isso, não vai ser isso, não vai ser isso. Nossa, eu queria tanto que eles tivessem se pegado em algum momento, sabe? Tu, tipo, tem alguma coisinha pra você torcer? Eu queria ter ficado com essa sensação, porque, tipo, eu não fiquei com nada. Não foi, galera, tá? A gente sente muito, mas a gente deu o nosso melhor pra pelo menos vocês verem alguma coisa desse vídeo, porque o destino dele poderia ter sido o lixo. O destino dele podia ser a lixeira do meu computador. É, e do meu. Nem ia chegar pra mim, ia chegar... Eu ia deletar ele aqui. É, exatamente. Eu ia deletar ele aqui, Esperamos que a trajetória tenha sido divertida, pra vocês que assistiram. Não sei se foi, mas o Léo vai botar uns memes aí, que eu dei várias ideias. Pelo menos na primeira sessão eu tava cheia de ideias de memes. Vamos ver, não sei se perdurou, tá? O Léo vai sofrer agora, porque ele vai ter que reassistir as partes que eu já cortei, porque esse level já tá todo editado. Sim. Tá? Inclusive partes que não vai ser usada, porque já vai fora agora, que a gente já decidiu. Agora o Léo vai sofrer editando, amigo. Boa sorte, tá? Relembrar todos esses belíssimos momentos. Deixa aí embaixo seu comentário, seu apoio, seu voto de... Força, lendas. Esperança. Esse vai ser o Lendo em Voz Alta de número 12. Então o Trono vai ser de número 13. É. Tá. O Lendo em Voz Alta de número 12 é a nossa pior leitura do Lendo em Voz Alta. Meu Deus, que tristeza. Ano que vem a gente vai ter uma coisa. A gente tem um plano ano que vem. E é isso, amiga, até 2023. Do nada você aparece aí em novembro. Ah, amigo, achei um livro aqui, vamos ler já pra janeiro? Aí eu vou dizer, tá bom. Mas é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.